nos abençoar em nome de Jesus. Então, como igreja, eu gostaria de convidar você para você já estar pedindo ao Espírito Santo para estar falando ao seu coração. Seja agora, se você puder fechar os seus olhos para que você não se distraia. Esteja pedindo que o Senhor venha falar ao seu coração. Ao mesmo tempo, esteja pedindo que o Senhor está mais uma vez manifestando a graça dele. E eu que te pedimos, Deus, no nome de Jesus, que o Senhor possa, Pai, usar a tua filha como o Senhor tem feito nesses últimos anos, com a sua graça, com o seu amor. Ó Deus, e que a tua palavra, o testemunho de vida, aquilo que o Senhor tem feito por meio da vida dela, na vida dela, Deus. Ó Deus, possa a tua palavra vir de encontro aos nossos corações. Ó Deus, que no nome de Jesus, se alguém que estiver, Pai, necessitando de fé, o Senhor possa acrescentar nessa noite em nome de Jesus. Se alguém estiver precisando de cura por meio da fé, que possa ser curado no nome de Jesus. Mas se alguém precisar, Deus, por encontro pessoal com Cristo nessa noite, o maior milagre do universo, que possa também ter esse encontro maravilhoso com Jesus, entregando a vida para Jesus. E nós te pedimos que o Senhor continue abençoando a tua serva, bem como toda a sua casa, em nome do Senhor Jesus. Em nome de Jesus, que agora possa ser exalado o bom perfume de Cristo, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Graças a Deus. Amém. Graça e paz, Senhor Jesus, igreja. Amém? Pode sentar. É bom voltar aqui, porque eu revejo meus rostinhos muito queridos. Só que hoje estou vendo alguns diferentes, né, que eu já conhecia e não estava aqui na primeira vez que eu vi. E são pessoas muito queridas. Eu vou passando os olhos e a gente vai vendo. Amém. Amém. Eu estive aqui, acho que foi muito retrasado. As crianças subiram. Vai para a salinha, os meninos, os anjinhos. Eu estive aqui, acho que foi ano retrasado, se eu não me engano. Compartilhei com vocês uma história, né, de vida, um testemunho, um projeto no Vale de Baca. Um projeto que eu tenho vivido, eu e minha família, já há 10 anos. E eu li o testemunho naquele dia. Tinha exemplares dos livros, o livro à disposição, a segunda edição. O Vale de Baca agora está na terceira edição, não tem exemplares agora, a segunda tiragem está sendo feita, 100% com muita alegria são destinados às missões, à obra missionária no Peru e Pucallpa, que eu terei a oportunidade e o privilégio de conhecer agora em agosto, onde estaremos indo para lá. É uma obra que a gente tem ajudado, é uma obra que eu vejo Deus nela, onde pessoas, crianças, índios têm sido alcançados através da vida do pastor Fernando Milagros e a sua família. Agora eles estão em Lima abrindo mais um trabalho, uma igreja missionária lá. Eu louvo a Deus por o Senhor ter direcionado o projeto do Vale do Baca, o ganho, né, o lucro da venda ser destinado para lá, porque tem ajudado, tem somado, e eu agradeço a cada leitor que faz parte disso, que tem semeado neste campo. Em fevereiro, no final deste mês, no começo de março, a gente vai estar com mais exemplares. Quem não adquiriu, quem não leu ainda, leia. É um vale de todos nós passamos por ele. Precisamos aprender a passar, precisamos aprender que a graça do Senhor nos basta. É muito fácil cantar que confiamos em Deus, mas na prática isso é bem diferente. Então o livro tem nos ajudado, tem trazido cura. Uma vez que contradiz uma cura que o Senhor não trouxe para mim, Ele não vai trazer. Hoje o Vale de Baca é uma escola, se tornou uma escola, onde eu tenho aprendido a conhecer a Deus.
Um Deus que eu achava que conhecia, mas estou aprendendo a conhecê-lo a cada dia. E um dos princípios, um dos milagres que eu aprendi nessa escola, e foi um verdadeiro aprendizado para mim, é um milagre isso na minha vida, é viver um dia por vez. Eu tenho só hoje para viver, e você também. Eu convido você a estar no seu último culto, porque eu prego como se fosse a última vez. Então vocês ficam à vontade para estar comigo, atravessar comigo. Não vou dar o testemunho todo, vou resumi-lo, porque no andamento desse projeto, quando o Senhor disse que tinha um projeto na minha enfermidade, eu sofro de um câncer cerebral, um câncer pela medicina incurável, e Deus pode curar. Deus pode curar qualquer enfermidade. Porém, todavia, entretanto, por mais difícil que seja para vocês ouvirem, Deus cura quando Ele quer curar. Ele cura quando Ele tem um propósito nessa cura. Porque mais importa estar com Ele. Mais importa, mais precioso é a morte dos santos. Preciosa a vista do Senhor. A nossa vida começa quando nós partimos. Eu só entendo que a minha missão não terminou. Por isso Ele me deixou viver. Porque eu atravesso o vale de Baca com muitas outras pessoas com o mesmo câncer que eu tenho, que já partiram. E eu tive o privilégio de conhecê-la, tive o privilégio de passar também com elas no vale. E elas já partiram. E eu vou entendendo que Deus me deu essa oportunidade de viver para uma missão, para um projeto, que nós buscamos dele saber qual era esse projeto. E Ele nos revelou o projeto. Ele nos falou claramente que o projeto é que eu prego o Evangelho a qualquer lugar, em qualquer lugar que Ele me enviar. E Ele tem enviado através do Vale de Baca, através deste projeto. Ele tem me colocado em igrejas, em lugares que um outro ministério normalmente não entraria. Igrejas tradicionalíssimas, igrejas que só quem é da convenção pode pregar nelas, igrejas que eu fiquei feliz demais de estar, que são os irmãos católicos, abriram as portas também para esse projeto. Eu fui muito feliz pregando o Evangelho, compartilhando o Evangelho com eles, e achei até engraçado que quando eu terminei, uma irmã católica falou assim: não, você prega igual o Padre Léo, né? Eu, gente, como é que o Padre Léo prega? Aí eu fui saber, né, que ele era curto e grosso, ele dizia o que tinha que falar. Então, eu assim que eu vejo o projeto Vale de Baca, ele não tem religião, ele não tem placa. É por isso que ele tem alcançado, é por isso que ele rompeu fronteiras, é por isso que ele vai em qualquer lugar. Só que uma estratégia do Senhor, é só uma estratégia, é porque eu estivesse pregando o Evangelho. Hoje eu entendo que primeiro Ele me curou, o câncer trouxe cura para minha alma, o câncer trouxe cura para minha vida espiritual. O câncer físico hoje não tem impacto nenhum na minha vida, mesmo que traga dor, mesmo que traga sofrimento, na minha vida ele não tem impacto. Que um câncer da alma pode fazer é muito pior que qualquer câncer físico. Então eu estou aqui, vou dar um resumo, vou mostrar um vídeo para vocês, compartilhar esse vídeo. Nesse vídeo vocês vão estar entendendo um pouco dessa trajetória. Depois eu convido vocês a lerem este livro, a presentear pessoas com este livro, que elas também sejam abençoadas. E eu quero já de antemão dizer para vocês, católicos que nunca leram o livro evangélico, o Vale de Baca eles leem, espíritas leem o livro, ateus estão lendo o livro. Esse livro tem alcançado, através dele o Senhor tem feito uma obra maravilhosa. Por isso que eu não dou ênfase ao testemunho, porque o testemunho de vida de ninguém pode trazer mudança. O testemunho de vida de ninguém pode trazer transformação.
transformação, somente a palavra de Deus. Mas é através desse projeto que eu estou tendo a oportunidade de pregar o Evangelho, as boas novas do Evangelho. Tá? Como disse, o câncer é há 10 anos já. E vocês vão ver, Gabriel? Pode passar. Eu fiz um arquivo, somei algumas imagens dos momentos que nós passamos, eu e você não morreremos e viveremos. Por que um propósito nisso? E nessa escola, nessa faculdade da vida, onde eu tenho aprendido, em meio à dor, em meio a perdas, em meio a tantas experiências, e caminhando, atravessando o vale, eu fui aproximando, e o Senhor foi trazendo pessoas também perto, e onde eu estou tendo essa oportunidade de estar junto com muitas vidas que estão no vale. E cada lugar que eu vou, cada templo que eu entro, eu peço ao Senhor que direcione, que dê a direção que Ele quer dar. Seria mais fácil escolher o que eu quero pregar. Seria mais fácil escolher, porque eu iria pregar algo que não me exigiria tanta coragem, não me exigiria tanta ousadia. Só que não é assim. E o Senhor, Ele requer que eu busque dEle. E eu tenho percebido que a cada palavra que Ele me direciona, Ele primeiro trata comigo. E eu vou vendo que muitas pregações, muitos momentos que eu preguei, era aquilo que Ele já havia me curado. É uma coisa que eu já havia passado. Por isso eu poderia estar falando. E buscando o Senhor para essa noite, o Senhor me visita em sonho. E eu só ouço a voz dEle dizendo uma frase. E foi logo no capítulo do livro que nós lemos já antes de começar este culto. Eu convido você a abrir novamente João, no capítulo 8. E quando eu orava, pastor Gil, por este culto, eu dormi. Eu lembro que antes de deitar, nós oramos, eu e meu esposo, e pela manhã o Senhor me traz à memória aquilo que Ele havia falado, me trazendo resposta do que eu havia pedido. E em João, no capítulo 8, no verso 8, João capítulo 8, no verso 36. Poder estar sentado as mãos. Se pois o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. E quando eu me lembrei disso, como resposta do Senhor para essa noite, daí então comecei a meditar. Se pois o Filho vos libertar, se o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Queridos, nós temos lidado hoje com, posso dizer, com um dos piores cânceres. O câncer da igreja. A igreja está adoecida. A igreja está cancerosa. Tem 29 anos que eu entreguei minha vida ao Senhor. Mas no momento atual, eu nunca vi dentro das igrejas, dentro das instituições, uma epidemia de crentes adoecidos, crentes totalmente escravos do pecado,
crentes não libertos, crentes mortos. E há uma terminologia que se usa muito nas igrejas evangélicas, que é o crente carnal. Eu vou usar esse nome só para que fique mais fácil o entendimento. Mas não existe crente carnal. Os carnais que denominam-se crente, que se dão este nome. Na verdade, é um perigo isso. É um perigo. Porque a palavra do Senhor só nos traz dois tipos de pessoas: o homem natural e o homem espiritual. Mas há muitos que se denominam carnais, crendo que podem estar até salvos, ainda que não tenham certeza e nem esperança da salvação. Mas vêm à igreja, cultuam o Senhor, são batizados nas águas, dão seus dízimos, fazem tudo direitinho, mas são escravos do pecado. O contexto desse texto que nós lemos, esse capítulo 8 de João, ele começa com os fariseus, os escribas, levando até Jesus uma mulher adúltera, e queriam armar para Jesus, criaram uma armadilha. Se ela foi pega em flagrante adultério, a lei mandava apedrejar. Jesus se inclinou, escrevendo na areia, e eles insistiam. Como eles insistiram, ele voltou, ele veio e disse: se alguém aí não tem pecado, atire a primeira pedra. As pessoas foram saindo da presença dele. E Jesus dá uma ordem para aquela mulher: saia debaixo desse hábito de pecar, vai, não peques mais. E nesse discurso, nesse diálogo, nesse momento do tempo, ainda continuam com Jesus. E o fariseu, ele é uma pedra, um calo de sapato. Naquela época, o fariseu era o religioso perfeito, vestido de santidade. Quem olhava para ele via uma pessoa impecável, guardava 613 leis, oravam 3, 5 vezes por dia, metodicamente, religiosamente. E Jesus não poupou palavras com esse tipo de gente. Não poupou. Jesus vai e fala aquilo que foi lido no começo: eu sou a luz, quem está em mim não anda em trevas. E eles começam a acusar Jesus. Ele testificava dele mesmo, que aquilo foi errado, ele não podia testificar dele mesmo. Só que Jesus falou que a palavra de dois era verdadeira, e ali era ele e o pai e ele. Aquilo foi uma confusão para eles. Por fim, até falar que ele tinha demônio, falaram, porque ele usava sempre a palavra eu sou. Se conhecesses o Pai, me conhecerias, porque eu sou. Isso mexeu muito com eles, porque o grande eu sou, eles conheciam. Jesus falava: se vocês amassem meu Pai, me amariam também. Se vocês conhecessem realmente meu Pai, me conheceriam também. Por que a minha palavra não entra em vós? Por que eu falo não entra em vocês? Porque não podeis ouvir. Porque o vosso Pai não é Deus. Nós somos filhos do diabo. Jesus era curto e grosso, né? A religião, esse evangeliquez humanista, moderno, eles passam Jesus um homem de amor, um homem bonzinho, né? Só usa uma linguagem de amor. Não. Ele não batia naquela época. Ele falava cara a cara, ele dizia a verdade. Eu digo a verdade porque eu tenho dito aquilo que eu tenho ouvido do meu Pai. E alguns judeus naquele momento creram nele. Aí Jesus vai e fala: se conheceres a verdade vos libertará. Os judeus vão e falam: mas nós somos livres. A escravidão do pecado.
Jesus veio para nos libertar do pecado, para nos libertar da natureza pecaminosa, veio nos tornar nova criatura. Em Cristo Jesus nós somos livres do pecado. E eu começo a observar então a igreja hoje, tão adoecida, crentes tão carnais, como eu disse, que se dizem crentes, que não existe crente carnal. Existe um homem que não nasceu de novo. Quem nasce da carne é carne, quem nasce do Espírito é Espírito. E é só no Espírito de Deus que nós podemos discernir as coisas do Espírito. Só que nós estamos tão distraídos com o Evangelho que está sendo pregado, o Evangelho triunfalista, o Evangelho de poder, o Evangelho de sucesso, o Evangelho de prosperidade, o Evangelho de cura. Estamos tão distraídos que os crentes carnais acreditam mesmo que são crentes, que são convertidos, que são salvos, que estão indo a passos largos para o inferno. Jesus, ele não enganava ninguém. Pedro, antes de nascer de novo, Pedro era carnal. E quando ele fala para Jesus que ele iria com Jesus para a morte e para a prisão, e Jesus não deixou que ele ficasse enganado. Não, Pedro, ainda antes que o galo cante, você vai me negar 3 vezes. E isso aconteceu. Assim que o galo cantou, Pedro já havia negado Jesus. Pedro era carnal. Pedro não tinha, por mais que ele quisesse fazer o certo, não conseguia. Assim como Paulo também dá esse exemplo. Ao nos escrever, Paulo fala que na lei, o bem que ele queria fazer, ele não conseguia. E o mal que ele não queria, ele fazia. E isso entristecia ele, porque a lei é fraca. A lei era fraca. A lei não tinha o poder de tirar o homem debaixo da condenação do pecado. A lei não tinha o poder de libertar o homem dos seus pecados. Somente debaixo do sangue de Jesus. Porque o velho homem foi crucificado na cruz. Aquele que nasce de novo em Cristo Jesus não está mais debaixo do pecado. Ele pode até pecar, mas ele não tem desejo de pecar. Ele pode até cair, mas ele se arrepende, porque não é aquilo que ele queria. Não é isso que ele deseja. O homem espiritual é assim. Ele nasceu de novo. Ele está crucificado com Cristo. Ele é nova criatura e não mais vive ele, mas Cristo vive nele. Só que a igreja não está percebendo que cada vez mais tem crescido a quantidade de carnais. E cada vez mais líderes religiosos têm alimentado esses carnais com alimento também carnal. Enquanto isso, há um número pequeno de espirituais na igreja que vão sofrendo, porque vão vendo isso, vão contemplando isso. Isso entristece, porque nós conhecemos a verdade, e a verdade nos libertou, e verdadeiramente somos livres. E esse evangelho não é bem-vindo nos púlpitos, não, queridos. Ele não é bem-vindo nos púlpitos. Eu glorifico a Deus do convite do pastor Chico. E quando eu volto a segunda vez numa igreja, eu fico muito feliz. A coisa mais difícil do mundo é voltar 2 vezes numa igreja. Uma vez eu fui numa igreja e estava uma placa enorme atrás dela, atrás do púlpito. Qual é o seu projeto de vida? Eles estão com um negócio agora de projeto de vida. Esse trem está me assustando. Porque que Deus é isso? Que não se conhece, que não se lê sobre Ele, que a palavra dele fala dele, que Ele é um Deus soberano. E eu virei para trás e falei: isso é errado. Não é qual o seu projeto de vida que você vai alcançar, é qual o projeto que Deus tem para você. É essa a pergunta que você tem que fazer para Ele. Quais os planos de Deus para você?
Talvez os seus planos não sejam dele. Mas o Evangelho que você talvez tenha ouvido algumas vezes tem te falado o contrário. Para você determinar, para você profetizar que Deus vai te dar mentira. Mentira. Esse não é o Evangelho da Bíblia. Jesus não é uma Mastercard. Ele não é um cartão Visa. Ele não é um garçom na sua vida. Ele não está aqui para te servir. O Evangelho se resume só a uma coisa: submissão. Evangelho é submissão a Ele. Tudo é dele, tudo é para Ele. Eu tenho que estar disposta a morrer por Ele. É isso que a graça faz em nós. Quando a graça te alcança, a salvação não é por obras mesmo. É impossível ser salvo se Deus não te chamar. Se você não entender isso, não tem obra que você faça que você salve. E o crente carnal acredita nisso. Ele se envolve tanto na instituição que ele mesmo se engana. E o diabo tem prazer em enganar o crente. Ele deixa o crente ser enganado mesmo. E quanto mais ele se envolver, mas a vida está lá de pecado. O pecado oculto está lá dominando. O desejo da carne é muito maior que o desejo de obedecer a Deus. Nós precisamos rever isso. Precisamos rever isso. É uma bênção. É uma bênção congregar. É um presente de Deus à igreja. É um presente de Deus estarmos juntos, levando as cargas uns dos outros. Mas não se mate. Não troque prioridades pela instituição. A sua família é algo mais importante que você tem. Cuida da tua família. Deus não quer os seus princípios. A primeira instituição que Ele fez foi a família. E eu vejo muito dentro das igrejas pessoas deixando as famílias de lado, deixando suas vidas de lado, e se envolvendo cada vez mais. E elas acham que quanto mais fizerem, mais salvas, mais limpas estarão. Não é assim. Quando o projeto começou, quando o Vale de Barro começou na minha vida, eu era uma das pessoas mais envolvidas na igreja. Um ativismo muito forte. Eu entendi que era aquilo que Deus queria que eu fizesse. Eu deixava muitas vezes as minhas filhas de lado, o meu casamento de lado, e fazia tudo que me mandavam fazer. Não só aquilo que eu precisava, mas eu ia além. Eu não entendia que a motivação muitas vezes não era o amor. Era muitas vezes a fim de agradar o meu pastor, o ministério, meu líder. Eu estava num ativismo muito grande quando ele me leva para o vale. Mas antes que eu desse a primeira confissão para denunciar que eu estava com câncer, o Senhor me tira da função que eu mais amava na igreja que eu estava no momento, e aquilo para mim foi a morte. Minha vida estava tão voltada para isso, tão voltada em realizar a obra, tão voltada em fazer a obra, que quando Ele me tira daquilo que era o mais importante para mim, a primeira coisa que eu pensei: o que eu fiz? Porque nós achamos, a religião faz nos acharmos que nós somos bons. O que eu fiz? Por que Ele tirou isso de mim? Aonde eu pequei? Aonde eu errei? Simplesmente não conseguimos entender que Deus está no controle e Ele faz o que Ele quiser. Eu fiquei muito triste. E meu pastor viu minha tristeza e falou: Marcela, eu vou orar por você. E quando ele começa a orar por mim, o Senhor manifesta através de uma palavra profética e diz: filha, você não vai entender agora, mas eu faço isso para o teu bem. Mas nessa semana eu vou te dar um sonho. Ainda nessa semana. Eu fui para casa aflita, pensando: puxa, o que eles vão pensar de mim? Porque se eu perdi essa função, eles vão achar que eu tenho pecado, que eu estou em pecado. Olha a cabeça de um religioso, olha a cabeça de um fariseu. O fariseu é assim. Ele é tão bitolado na sua religiosidade que ele preocupa não entender o que Deus tem para ele, porque as pessoas vão pensar
3 dias se passaram. E o Senhor me visitou um sonho que mudou muita coisa na minha vida que precisava ser mudada. O Senhor falava comigo assim: filha, eu quero a minha obra em primeiro lugar na sua vida. Vocês não têm noção do que isso fez na minha cabeça. Eu entrei em parafusos, porque eu tinha colocado a obra dele em primeiro lugar na minha vida. Eu achava que era. Foi aí que ele começou então a me ensinar o que se tratava da obra dele em primeiro lugar. Qual a motivação para realizar essa obra? Eu fui entender que nessa obra a prioridade era a minha família. Ele em primeiro lugar, depois a minha família. E eu comecei a entender isso. Hoje, a instituição não governa a minha vida. Hoje, a instituição não manda na minha vida. Eu faço para o Senhor. Eu faço porque eu o amo. Eu estou livre nele para fazer a obra dele, que é dele, por amor a ele. E essa obra inclui amar o próximo, amar a Deus sobre todas as coisas, a cuidar dos seus, a colocar a tua família na arca, assim como Noé fez. Ele pregou para todo mundo. Ele conseguiu uma coisa que muitos não estão conseguindo. Ele colocou a sua família inteira na arca, antes que o mundo acabasse em dilúvio. E estamos perdendo isso de vista. Estamos ficando tão adoecidos por falta de tempo, não só por um ativismo religioso, mas um ativismo também profissional. Nossos filhos sem limites, nossos casamentos de qualquer maneira. Nós precisamos rever isso. Esse tipo de crente eu sou. Uma vez um pastor pregando, ele pregou tanto sobre amor no culto, pregou tanto sobre os filhos serem obedientes aos pais, as esposas submissas aos seus maridos, os maridos amarem as suas esposas. Aquela palavra linda que foi o encontro dos corações que estavam ouvindo. E ele viajou, ele ficou uma semana fora. Quando esse pastor voltou, ele já chegou na hora do culto. Ele chegou no momento do culto começar. Só que quando ele vê à frente, do lado do púlpito, a sua mobília, a mobília da casa dele estava toda lá. Ele perguntou o que era aquilo, o que estava acontecendo. A esposa dele levantou e falou assim: eu quero estar casada com um homem, com este homem que está aí no culto. É este homem que eu quero. Eu quero viver com ele aquilo que ele prega aí no culto. Porque ele em casa não é assim. Porque não é assim. O crente carnal, ele preocupa muito com o seu status, com a sua glória, com o seu aparecer, com a sua fama. E Paulo, ele faz menção dos carnais ao comparar os crentes de Coríntios, porque havia neles muito partidarismo, muito grupinho, fações formadas dentro da igreja. Uns dizendo que era de Paulo, outros dizendo que era de Apolo, outros dizendo que era de Cristo. E Paulo chama de carnais. Porque o crente espiritual não é assim. As obras da carne não estão sobre ele, não está mais debaixo das obras da carne. Ele é uma árvore que dá fruto. E o fruto do crente carnal não é fruto bom, não. Se você é um crente carnal, presta atenção. Se você não está salvo do pecado, você não foi salvo por Cristo. Você está vivendo uma religião falsa, um evangelho falso, que gerou em você uma fé falsa. E isso é perigoso. Você pode estar caminhando para o inferno, para a sua condenação. O crente carnal é comparado com aquela porca lavada, como um pombo em volta ao vômito. Uma vez eu ouvi uma fábula que eu achei muito interessante, que dá para entender
sobre esse tipo de crente. O menino pegou uma porquinha bonitinha, nasceu, levou para dentro de casa, deu banho nela, colocou perfume nela, pôs roupinha nela, e a porquinha dormia com ele, via televisão com ele, vivia com ele dentro de casa. Mas no dia que a porta foi aberta, ele distraiu, aquela porquinha saiu e se lambuzou de lama, porque era a natureza dela. Ela não foi transformada, ela era uma porca lavada. E assim estão nossas igrejas, cheias de porquinhos lavados, com roupinha de crente, cabelinho de crente, se portando de crente, mas lá fora um péssimo testemunho. Eu disse no começo que eu tenho vivido e atravessado o meu vale com muitos outros, e outros tipos de vales também. Hoje a internet tornou para mim um instrumento de poder, de evangelização. O Facebook, para mim, é uma ferramenta de evangelização. E ao mesmo tempo, para quem não sabe usar, é uma destruição. E no inbox, naquela caixinha de mensagem privada, ali eu converso com muitas pessoas. E eu fico triste. Eu fico muito triste de ver e ouvir e ler sobre os crentes canais dentro da igreja, de líderes em adultério, de homossexuais cantando e rodando e fazendo a festa, como se tudo fosse normal. Mentiras. Ai daqueles que chamam o amargo de doce, trevas de luz, o mal de bem. Trevas é trevas, amargo é amargo, nunca vai ser doce. Se uma vez uma porquinha lavada, lambuzada numa lama, e ela tiver um encontro com o Senhor Jesus, um encontro verdadeiro com Ele, ela vai ser transformada. Vamos dar um exemplo de um pássaro de lindas asas brancas. Ele pode voar, ele pode até encostar numa lama, mas ele vai procurar água depressa para se lavar, porque ele quer ficar limpo. Isso é nascer de novo. Regeneração. Nós somos um carro que bateu e deu perda total. Se não nascermos de novo, não vale. Não é assim. Isso não é a vida espiritual, isso não é a vida cristã que o Senhor morreu para nos dar. Não é essa vida. Precisamos morrer para tudo isso. Se o Filho nos libertar, seremos livres. Pecado não pode ter poder sobre a tua vida. Não adianta você fazer força. Você pode até parar de beber, parar de fumar, não ir mais em bailes, não ir mais em shows mundanos. Você pode até parar, mas o desejo continua dentro de você. Ele é mais forte do que você, porque a sua natureza é pecaminosa. Precisamos desesperadamente ser transformados. E a regeneração, a transformação nos traz libertação. Como eu disse, podemos até pecar, porque nós pecamos, porque nós somos pecadores. Podemos até pecar, mas não por desejo, não porque queremos, mas nós nos arrependemos. Não é o remorso. O crente carnal tem remorso. O espiritual se arrepende mesmo. Morrer para tudo isso, irmãos, e nascer para Cristo. Se você quiser, esse é o convite que ele te faz. Se quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, toma a tua cruz, ele serve. Ele não vai te forçar. Ele não vai te forçar. Mas ele fez o maior convite que a humanidade poderia ter. Vinde a mim. Como eu posso então ser livre? Você não pode
salvar. A salvação é dele e é de graça. Se você está vivendo como um crente carnal, o Senhor te chama hoje a ser um crente espiritual, nascido do Espírito, nascido da água, da palavra de Deus, que a palavra venha te limpar. Não deixe que o diabo te engane, não deixe que ele te distraia, não deixe, não se iluda porque você tem ministérios, que você tem liderança, que você faz alguma coisa na igreja. Se você está debaixo do pecado e não consegue se livrar dele, não se iluda, não se iluda, nasce. Você precisa nascer de novo. O Senhor te chama hoje. O Senhor te chama hoje. Hoje é um dia aceitável. Se hoje ouvir a voz do Senhor, não endureça o teu coração. O dia de hoje da tua vida, ele é fundamental. Uma vez eu preguei numa igreja que eu saí tão triste dela, porque o Senhor me mostrou assim, estampado a forma de amor da igreja por Ele. Ela tinha um amor, sim, muito grande por ela, a glória dela, o status dela, o nome dela, mas Ele não. É tipo a igreja de Éfeso, doutrinamente correta, perfeita. Paulo, quando evangelizou os Efésios, nenhuma carta diz o que diz na carta para os Efésios, que aconteceu naquele lugar coisas maravilhosas, milagres extraordinários. Aquele povo foi liberto, aquele povo converteu. Eles começaram a colocar na praça pública seus livros de magia, seus livros de ocultismo, de feitiçaria, foi queimado em praça pública. Nenhum povo Paulo menciona, nenhuma das cartas ele menciona que Deus fez como fez na igreja de Éfeso. Só que os pais dessa igreja não passaram para os seus filhos o amor, passaram somente a doutrina, passaram somente as normas. E eles sim, quando Jesus vai até João para escrever a carta para a igreja de Éfeso, ele fala: escreve, eu conheço as suas obras. Eu sei que vocês vão mesmo e levantam-se contra os apóstolos que são mentirosos e não são apóstolos. Eu conheço as suas obras, mas tenho contra ti e perdeste o primeiro amor. Volte às primeiras obras. Quer dizer, faça a obra do Senhor, mas faça por amor. O que te move a fazer? O que te move a estar aqui hoje à noite? O que te trouxe aqui? O que você veio buscar? O que você veio encontrar? Que a sua motivação seja Jesus. Que a sua vida seja Ele. Que tudo seu seja para Ele. O crente carnal, ele promete muitas coisas para Deus. Ele está disposto a fazer muitas coisas para Deus. E fala que vai fazer mesmo. E faz. E faz jejum, e faz campanha, e sobe monte, e desce monte, e rodopia, e grita, e pula, e cai. E faz muita coisa. Mas não está disposto a entregar tudo para Ele. Não está disposto a se submeter totalmente a Ele. A dizer para Ele: a tua graça me basta. Eu não preciso de mais nada. O Senhor me basta. E eu saí daquela igreja vendo aquilo que Ele havia me mostrado. Uma igreja corretamente, politicamente correta, mas sem amor. Eu fui para casa naquela noite, domingo para segunda, e não dormi. Eu falei com minha esposa: amor, eu estou muito angustiada. 4 horas da manhã eu fiz uma oração a Deus: Senhor, eu quero pregar outro evangelho. Eu não quero pregar desse jeito mais. Porque as pessoas não me gostaram, não. Eu estou acostumada, depois que o Senhor fez comigo essa oração, hoje eu acostumei. Não há glória a Deus aqui. Eu louvo o Senhor por isso. Para que você saia daqui e digira essa palavra. Não precisa de glória a Deus. Não precisa ouvir aleluias. Mas que você coma deste evangelho. Que esse evangelho venha te libertar. Que essa verdade venha te libertar. Eu falei assim: eu quero pregar um outro evangelho. Eu quero pregar um evangelho mais light. Um evangelho assim de poder, de vitória. Eu quero pregar isso. E fui dormir. Eu falei: me dá algo novo, Senhor. Me dá algo novo. E fui dormir.
No outro dia eu levantei com a mesma angústia, com a mesma tristeza. E fui para a casa do meu pai. Nas segundas-feiras eu passo com ele. E voltando à casa do meu pai, eu e meu esposo, eu me deparei com um homem sentado na calçada, um senhor de 60 anos de idade. Eu não o conhecia. Ele estava aparentemente bem vestido, mas ele tambaleava na calçada como se fosse um bêbado. Como meu pai havia infartado na rua, e eu me lembro que meu pai dizia assim: Deus, me deixa chegar em casa, mas não me deixa cair daqui, porque se eu cair, eles vão achar que eu estou bêbado. E isso ficou na minha cabeça. Então, quando eu vi aquele senhor tambaleando na calçada, eu falei: amor, para o carro. E o Alisson parou o carro, eu desci correndo. Na hora que eu ajoelhei, ele caiu no meu braço, eu segurei. Um homem forte, ele se apoiou nos meus braços. Eu falei: o senhor bebeu? Ele: não, eu não bebo. E eu vi que ele estava tendo um infarto. O peito dele endureceu, os lábios roxearam, o rosto bem vermelho. E ele apertava as minhas mãos com muita força de dor. Ele sentia muita dor. E eu disse: o senhor crê em Jesus? Ele: eu creio. Isso tinha caído do bolso já o isqueiro, um maço de cigarro. E na hora que eu falei, na hora que ele falou que cria, eu comecei a clamar a Jesus. Comecei a clamar o sangue de Jesus pela vida daquele homem. E falei: Senhor, salva este homem. Senhor, salva este homem. Eu nem lembrei pensei em pedir: Senhor, cura este homem. Porque eu vi que a salvação era mais importante do que tudo ali. Senhor, salva este homem. Jesus, salva este homem. Quando eu falava Jesus, os olhos daquele homem se esbugalhavam. Uma hora ele estava fechado, mas quando eu falava Jesus, ele olhava para mim e arregalava os olhos. Eu estava entendendo. Ele conhecia este nome. Aquilo trouxe memória a ele. Alguma coisa aconteceu na vida deste homem atrás. E o Senhor estava dando ali para ele a oportunidade da graça. Estava ali na graça do Senhor. O que ele podia contar naquele momento era a graça do Senhor e mais nada. Uma hora e meia depois, aquele homem morreu. E eu fui para casa muito triste. E passei uma semana lembrando dos olhos dele. Os olhos dele olhando para os meus. Como se quisesse falar alguma coisa. E passou uma semana e pediu ao Senhor: Senhor, por que eu me esqueço dos olhos deste homem? Por que esses olhos não saem da minha memória? Há alguma coisa nisto? Há algum propósito nisto? E ele falou, e ele me respondeu. E eu tive um ensinamento com isso. A gente esquece das nossas orações. As orações que fizemos para Deus, a gente não esquece delas, mas ele não. Ele falou: você lembra da oração que você me fez naquela madrugada? Você me pediu algo novo para pregar. Eu te dei algo novo naquele momento. Aquele homem ouviu falar o meu nome pela última vez. E é isso que eu quero que você pregue, como se fosse a última vez. Ele me deu algo, ele deu uma torcida e complicou mais ainda. Eu entendi que o Evangelho é este. Não é para distraí-los. É para que vocês, se vocês estão vivendo como um crente carnal, que você não consegue sair debaixo do jugo do pecado, converta o teu coração ao Senhor Jesus. Ele te chama. Ele quer te salvar. E o convite dele para você é: vinde a mim, todos vós que estáis cansados e sobrecarregados, e ele mesmo, eu vos aliviarei. Somente ele pode fazer isso. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e encontrareis descanso para as vossas almas, porque o meu fardo é leve e meu jugo é suave. Saia debaixo do jugo de Satanás. Saia debaixo do jugo do pecado. E entre debaixo do jugo do Senhor Jesus. Pare de lutar. Pare de recalcitrar contra os aguilhões. Não adianta, crente. Se submeta a Jesus. Se submeta a Ele. Entrega a tua vida toda para Ele. Você não precisa de nada, somente dEle. Eu pensava ainda que só seria feliz
só seria completa se Ele me curasse. E eu descobri que nem isso eu preciso. Eu sou feliz nele. Ele me basta. A minha felicidade, a minha esperança não está em cura. Tira a sua esperança dessas coisas. Tira a sua esperança dessa terra. Tem pessoas surtando. Tem pessoas transtornadas por causa da ansiedade. Porque colocaram a sua esperança num casamento que não aconteceu, numa empresa que não deu certo, num relacionamento que acabou, num ministério que faliu. Onde está a tua esperança, grande? A tua esperança está em Deus. Espere no teu Redentor, porque Ele vive. E em breve Ele virá sobre nós. E em breve nós o veremos. Cuidado, crente carnal. Jesus falou para aqueles crentes carnais que expulsavam demônios, que pregavam, que ministravam, que operavam curas. Jesus disse para eles que eu não vos conheço. Vão chegar crentes carnais no último dia e vão falar para Jesus que fez tudo isso. Só que Jesus não conhece, porque está nas trevas, não anda na luz. Deixa o Filho te libertar. Somente Ele pode te libertar. Não a sua religião, não a sua religiosidade. Deixe essa hipocrisia, esse farisaísmo. Deus conhece o teu coração. Ele sabe quem é você dentro daquele quarto. Ele sabe quem é você quando você tecla pela internet. Os crentes carnais são muito propícios à prostituição, à impureza, à lascívia, à pornografia. A impureza é muito grande nesses crentes. Por isso que o pecado ficou tão normal. Ele não sente mais que peca. Ele não acha, nem acha que é pecado. Eu recebo links no inbox de homossexuais evangélicos gravando CD. De coisas horríveis. O Senhor ama o homossexual, o pecador. O Senhor veio para o pecador. O Senhor veio para o homem pecador. Ele andava com pecadores. Ele veio para salvar os tristes pecadores, os homens sem pecado. Mas é preciso que se arrependa. Esses meninos, rapazes, têm se aproximado de mim com um pedido de socorro para sair do homossexualismo. Não é fácil. Para sair debaixo do jugo do pecado é impossível, porque só em Jesus. Essa obra é dele, não é com o seu esforço, não é com o seu sacrifício. E o crente carnal, ele tem essa mania. Se ele não consegue sair do pecado, ele começa então a buscar o mover de Deus. Ele começa a ir atrás dos movimentos. Ele começa a buscar então onde tem o poder, onde tem as línguas, onde tem os dons espirituais. E começa a buscar isso. Mas não é isso que vai libertar. É somente Jesus. É somente o sacrifício dele na cruz, crente. Olha para a cruz. O que você precisa foi feito lá. Nosso pecado, nosso velho homem foi crucificado ali. Tem que nascer de novo. Um dos príncipes dos fariseus, Nicodemos, cheio de glória, cheio de status, foi ter com Jesus à noite, para livre. Muitos estão indo ter com Jesus, mas não querem ser vistos com Jesus. Não querem, conhece Jesus? Não. Conhece Jesus na Bíblia de jeito nenhum. Esse Jesus precisa melhorar um pouquinho. Então essa igreja tem feito, melhorar o Jesus, deixar ele mais atraente. E Jesus não perde tempo com as palavras, não. Nicodemos veio bajulando ele: mestre, bem sabemos que as coisas que se fazem, só pode fazer aquilo que faz, só pode fazer da parte de Deus. Elogiando Jesus. Jesus corta ele de raiz. E não nascer de novo não pode vir no reino de Deus. Jesus sabia que Nicodemos não era salvo. Precisamos nascer da água, da palavra e do Espírito. Precisamos sair debaixo das obras da carne. Precisamos estar debaixo do fruto do Espírito. Precisamos desse fruto dentro de nós.
Precisamos permitir que o Espírito Santo produza isso em nós. A palavra nos diz que os apóstolos lutavam contra o pecado até o sangue, mas eles fugiam, eles lutavam. Paulo dá uma orientação a Timóteo: foge das tentações, foge, Timóteo, foge, jovem, foge, adolescente, não brinque com o pecado, fique longe dele, fique longe dele. Ele te separa de Deus. Jesus veio justamente fazer aquilo, trazer para nós de volta aquilo que nos separou de Deus. Ele veio vencer o pecado. Ele venceu o pecado na cruz. É nele que somos livres. Quem está em Jesus, nova criatura é. As coisas velhas se passaram e tudo se fez novo. Quem está em Jesus não precisa de mais nada. O que vier é o necessário. Ele vai trazer para você o que é necessário. Você pode confiar nisso. É difícil confiar em Deus, igreja. Fácil é falar. É difícil é confiar. Quando ele disse para mim que o câncer a terceira vez iria ficar, e eu lutei com Deus, lutei muito com ele, porque eu queria cura a todo custo. Só que ele me curou primeiro. Ele me curou a minha alma. Hoje estou curada. A enfermidade está aqui, mas eu estou curada para toda a eternidade. A minha cura é eterna, porque o crente que nasce de novo, ele vive no tempo de Deus. Ele vive na eternidade de Deus. O crente carnal não entende isso. O crente carnal, ele gosta de dizer: posso todas as coisas daquele que me fortalece. Em Cristo Jesus somos mais que vencedores. Em Deus nós temos em Cristo triunfo. Ele gosta de dizer essas coisas, mas ele não consegue entender o que é uma vida plena. Ele não consegue entender o que é uma vida abundante aqui, porque ele não tem isso. Porque ele não nasceu. Ele é da carne. E a tendência dele é viver a obra da carne. Ele pode até ser um pouquinho lavado, mas na hora que ele vê uma porta aberta, na hora que ele vê uma lama, ele se lambuza todo. Ele tem remorso. Ele volta e promete um monte de coisa para Jesus de novo. E depois vai e faz tudo de novo. O espiritual, ele luta contra o pecado. Ele prefere morrer. Ele vai até a morte. Ele vai até o contra o sangue se precisar. Mas ele vence o pecado, porque o pecado está vencido na cruz. Nós somos livres de Jesus. O Senhor morreu e ressuscitou para nos dar uma vida plena com Ele, mas uma vida abundante a começar aqui. E essa vida abundante não depende das circunstâncias. Essa vida abundante, essa paz interior, esse contentamento interno, não depende das circunstâncias da tua vida, não depende daquilo que você tem ou deixou de ter, não depende dos planos seus que não deram certo, não depende dele, de estar nele. Paulo, quando ele escreve: aprendi a contentar-me com o que tenho, sem estar abatido, sem ter abundância. Em todas as coisas, de todos os valeiros estou instruído, tanto a ter fartura, quanto a ter fome, quanto a ter abundância, como a padecer necessidade. Tudo posso naquele que me fortalece. E ele escreveu isso dentro de uma prisão. E ele sabia que seria decapitado em poucos dias. Mas ele tinha um contentamento interno, que não dependia da adversidade, que não dependia de nada. Ele nasceu de novo. Ele era livre em Cristo Jesus. Nada limitava Paulo, nem o sofrimento, nem as tribulações, nada. Ele se gloriava até nelas, porque com elas ele aprendia e via cada vez mais a graça de Deus. Teve um terremoto, encerrando, teve um terremoto horrível, não sei se foi em 2010, no Haiti. A cidade de Porto Príncipe foi a cidade mais atacada. Foi tudo destruído. Eu estava vendo esse testemunho pela internet, eu achei maravilhoso. E foi tudo destruído naquela cidade. 1,5 milhão de pessoas desabrigadas, 300.000 pessoas feridas e 200.000 mortos. Um pastor do Brasil foi convidado a pregar lá. Ele foi com o coração doído, se preparando para ver aquela tragédia. Ele achou que ia chegar lá e encontrar uma igreja adoecida, uma igreja decepcionada com Deus. Que Deus é esse? Eu enterrei meu filho, eu enterrei meus pais,
Ele achou que ia ver isso. Irmãos já estavam todos na igreja, todos reunidos, não havia lugar, estavam ao ermo, tudo estava no chão, não havia uma construção de pé. Os crentes sentaram nos seus banquinhos, nas latas, e encheram aquele lugar, fizeram um lugar de templo. Aquele pastor chegou e viu aqueles crentes cantando, crentes espirituais, de mãos para cima, e falando: vamos adorar a Deus, porque hoje pode ser o nosso último dia. Porque eles estavam se preparando para de novo um evento como aquele. Aquele pastor ficou perplexo. E falaram para ele assim: pastor, o culto que começa às 6 da manhã e vai até 1 da tarde. O senhor vai pregar de 6 a 1 da tarde, tudo bem com o senhor? Ele assustou. Aquela igreja estava faminta por Deus. Ela clamava pelo Deus vivo. Perderam tudo e estavam de braços erguidos para o céu. Abrindo um parênteses, não vou esquecer de falar, mas levou um tempo para perceber que a única hora que minha cabeça não dói é quando eu prego. O meu tratamento para essa dor é muito forte, sem intervalos, e ela vem em seguida de náusea, queimor dentro da cabeça. Meu tratamento da médica pergunta: mas será algum momento que sua cabeça não dói? Eu parei para pensar e comecei então a observar que o único momento que a cabeça não dói é quando eu prego. Aí ele falou comigo: é adrenalina. Vou te dar bastante adrenalina, você vai ficar boa. Não adiantou nada. Ele se frustrou muito. Tomei tudo que é medicação moderna, tudo que tinha para a dor, e os medicamentos não conseguem fazer o efeito. Quando eu prego é uma bênção, por isso às vezes eu demoro um pouquinho. Aí quando eu ouvi essa história, eu falei: ô Senhor, me dá uma igreja de pregar 5 horas. Nossa, meu sonho. E lá é assim. Depois ele saiu andar pelo Porto Príncipe, vendo as pessoas morando em lonas, com 2, 3 pares de roupas, que a ONU e as nações estavam enviando, que não tinham mais nada. Ele se deparou com uma senhora de 60 anos de idade, ajoelhada no chão. E ele não deixou que ela percebesse a presença dele, observando ela. Mas ele conta que ela estava de braços para cima, ajoelhada. E aquela mulher havia perdido tudo. Ela enterrou seus filhos, ela enterrou seus netos, só tinha restado ela. E ela estava de mão para cima e cantava na língua dela: porque ele vive, posso crer no amanhã, porque ele vive, temor não há, mas eu bem sei, eu sei que a minha vida está nas mãos do meu Senhor, que vive está. O tesouro daquela mulher estava na eternidade. Seu tesouro não está aqui. Se você vive por Deus nessa terra, se você espera em Jesus para essa vida, você não é mais miserável de todos os homens. Jesus veio para te falar de um reino eterno. E Ele quer salvar você. Não viva mais uma vida cristã metida. Não viva mais debaixo do jugo do pecado. Ele morreu para te libertar disso. Não abaixe o sacrifício de Jesus. É um sacrifício vivo e poderoso que pode te libertar hoje. Fica de pé, igreja.
Foque para o céu. Fixe os seus olhos no céu. Teu maior tesouro está lá. A tua vida eterna. A tua salvação. Nada pode comprar. Nada pode pagar. Já foi pago. Não há religiosidade que você possa viver. Não há nada que você possa fazer. Já foi feito. A única coisa que Ele te chama é: vinde a mim. Se você está cansado, vinde a mim. Se você está sobrecarregado, vinde a mim. Eu vos aliviarei. Tome o jugo dele. Ande com ele. Seja submisso a ele. Morra para essa vida. Se você ganhar o mundo inteiro e perder a sua vida eterna, que bem é isto. Que lucro é isto. Feche os seus olhos. Se você está vivendo uma vida assim, se você se identificou como um crente carnal, hoje você entendeu que você tem lutado tanto contra o pecado, mas não tem conseguido. E você pode estar justamente nessa situação, porque não nasceu de novo. A igreja de olhos fechados. Eu não vou pedir para você vir à frente, mas se você está aqui e não quer sair daqui hoje, sem esse novo nascimento, sem entregar a tua vida para Jesus, mesmo que você está há anos na igreja, mas vive uma vida medíocre, uma vida de carnalidade e de pecado, e descobriu hoje porque não converteu, porque não houve salvação na tua vida, que você estava sendo enganado por um evangelho falso que você tem vivido, porque você não lê, porque você não estuda a palavra, porque você não ouve a palavra pregada, o evangelho pregado. Mas você entendeu hoje, o Senhor hoje tirou a vida dos teus olhos, se o Senhor hoje abriu os teus ouvidos, que você está ouvindo essa verdade e quer fazer essa entrega para o Senhor Jesus hoje, não quero que você venha à frente, mas eu quero que você levante a tua mão, a igreja dos olhos fechados. Se você está nessa situação, amém, meu querido, pode abaixar. Se você, amém, meu irmão, pode abaixar. Glória a Deus. Muitas vidas estão levantando suas mãos. O Senhor viu você. O diabo também viu você. Os demônios também assistem. E estão contemplando que hoje você está saindo debaixo de um jugo pesado, debaixo de dentro de um lamaçal. Hoje o Senhor está te remindo. Ele veio para te remir. Ele veio para te libertar. Pode abaixar aqui as mãos. O Senhor está te vendo. O teu coração é de Jesus. Você vai continuar, talvez fazendo as mesmas obras. Você está sendo carnal até hoje, mas a partir de hoje você vai fazer as mesmas obras com uma motivação diferente. Liberto, limpo do pecado, motivados pelo amor que nos sustenta, pelo amor que nos libertou, motivados pela cruz, motivados por tudo que Ele fez, não pelo que você faz. Não há nada que você faça, já foi feito. O que você vai fazer agora é fazer por amor, porque você o ama, porque você é livre. O diabo não tem poder sobre a tua vida, meu querido. As algemas caem por terra, as prisões se abrem, porque o nome de Jesus é poderoso. O nome de Jesus tem poder. A igreja coloca as mãos no teu coração. Senhor, entregamos as nossas vidas nas tuas mãos. Toma, Senhor, tudo é teu. Não queremos falar isso só de boca para fora, mas queremos viver isso, Senhor. Queremos cantar verdadeiramente com a graça nos basta. Queremos viver o Evangelho da verdade. Evangelho que nos liberta, verdade que nos limpa, que nos lava. Oh, essa verdade é poderosa. Obrigada, Jesus. Obrigada porque em Ti nós somos mais que vencedores. Obrigada, Jesus, porque o Teu Espírito Santo está preparando
Esse dia nós ansiamos, porque o Senhor vive, porque Ele vive. É por isso que eu posso crer no amanhã. Mesmo que tudo me diz não, eu posso crer no amanhã, porque a minha esperança está em Ti. E a esperança dessa igreja está em Ti. Nós te adoramos, nós te bendizemos, te exaltamos, Senhor, porque Tu és o centro, tudo é Teu, Deus. Toma o Teu lugar em nossos corações, em nome do Senhor Jesus. Glória a Deus. Deus abençoe a igreja. Vocês possam viver essa palavra. Motivados pela graça, motivados pela vida. Porque os teus olhos me vejam sobrenatural. E tem promessa de Deus nesse mar. Sem fio mar, não vou ver. Enquanto a promessa não se cumprir, e tem promessa de Deus. Você pode falar glória a Deus, aleluia. Ao Senhor toda honra e toda glória. E nessa noite, mais uma vez, o Senhor nos alerta. O Senhor nos alerta. Por que as últimas pregações, por que Deus tem falado desse jeito conosco? É porque o Senhor nos ama. Porque o Senhor nos ama. Porque Ele quer que nós sejamos transformados, lavados, vivificados, salvos, sarados para a vida eterna. Aleluia. Glória a Deus. Obrigado, Senhor, por mais uma vez falar o coração da tua igreja. Que essa palavra firme, firmada no coração dos teus filhos, para sempre, e possa produzir, Pai, vida eterna, Deus, dos teus filhos e filhas, nos familiares, e que sejamos, ó Pai amado, ganhadores de almas, resgatadores, Pai, aleluia, para o reino do Senhor, pois a ti toda honra e a ti toda glória, em nome de Jesus. Deus te abençoe, amém? Deus te abençoe, amém? Deus te abençoe, amém? Amém. Louvado seja o nome do Senhor. Durante um minuto, por favor, se assente. Nós vamos encerrar, mas eu preciso de reforçar esse aviso. Você casado, em nome de Jesus,